Recebo muito essa pergunta, né? As pessoas acham que perfil comportamental é sentença. E não é sentença. Perfil comportamental faz parte da tua identidade, faz parte de quem você é. E eu falo muito de inteligência emocional. Se você não tiver inteligência emocional, você não vai conseguir manejar da forma correta aquilo que você tem de bacana em você. Vou te dar um exemplo. É, Imagina que você tem o cabelo como o meu, assim, mais escorridinho, mais liso, né? E se eu não me apaixonar por esse cabelo mais liso e começar a olhar para outros tipos de cabelo, outros formatos de cabelo, né? Outras espessuras e começar a desejar aquilo que eu não tenho, eu estou declarando, primeiro, que a obra do Criador não é perfeita. Estou declarando, segundo, que o que eu tenho não é bom, o que eu tenho não é satisfatório, o que eu tenho não é bacana. E terceiro, caramba, eu agora vou buscar outras situações, outros moldes, outros modelos para se encaixar naquilo que já é muito bom. Dani, mas e se eu não gosto do que eu tenho? Ok, você precisa aprender a manejar. Então, por exemplo, muitas vezes eu olho para o meu cabelo e falo, muito escorridinho, eu queria um cabelo mais encaracolado, eu queria mais volume. E hoje, graças a Deus, existem vários apetrechos aí que a gente pode usar para deixar o cabelo do jeito que a gente bem entender. Eu estou trazendo aqui um exemplo bobo, falando de cabelo, mas assim como o cabelo geneticamente vai nascer desse jeito, tá dentro da genética da minha família, e a epigenética vai ser maravilhosa para me ajudar a transformar, mudar aquilo que eu não gosto tanto. Perfil comportamental da mesma maneira. Perfil comportamental é genético, 67% do teu perfil comportamental é genético. Então, caramba, eu tenho aí um percentual imenso de genética desse perfil, do meu perfil. E é claro que eu posso, pela epigenética, buscar soluções e melhorias para o meu perfil comportamental. E eu falo muito de inteligência emocional. Sem inteligência emocional, nós não vamos conseguir esse resultado. Sem inteligência emocional, a gente não vai alcançar as mudanças naquilo que eu quero que mude. Muitas pessoas querem mudar, mas não sabem nem por onde começar, não sabem nem o que está errado, não sabem nem o que está incomodando. Então, assim, ó, a grande beleza de perfil comportamental e o meu cuidado com as pessoas que eu atendo, que vêm fazer análise dos seus perfis comportamentais, é mostrar para essas pessoas como é bonito ser quem ela é. Eu gosto de mostrar para as pessoas que o perfil dela, do jeitinho que é, da maneira que está, da maneira como está ali naquele relatório, e a propósito, é um relatório com 98,9% de precisão, ou seja, não tem nem para onde correr, né? É muito preciso, é muito assertivo. Certificado pela Universidade Federal do Ceará. Então, assim, é muito preciso, é muito assertivo. Então, quando eu pego aquele relatório e eu interpreto, analiso esse relatório para a pessoa, eu tenho um sentimento de estar apresentando essa pessoa para ela mesma. E eu tenho um desejo profundo no meu coração de fazer com que essa pessoa se apaixone profundamente por quem ela é. Se apaixone profundamente pelo que está ali. E conheça profundamente aqueles indicadores que compõem aquele indivíduo. Aqueles indicadores que compõem aquela pessoa. Porque eu só consigo melhorar, manejar, eu só consigo mudar aquilo que eu conheço. E tem muitas pessoas que vêm fazer análise comigo individual e dizem assim, Dani, eu estou impressionada. Eu não sabia que eu podia usar tantas coisas positivas e maravilhosas do meu perfil comportamental a meu favor. Olha que interessante, estava atendendo ontem uma pessoa e ela foi fazer a devolutiva, né? A devolutiva é o nome da análise, né, que eu faço do relatório com a pessoa. Então, essa pessoa estava fazendo devolutiva comigo ontem, ela disse assim, mas eu não gosto da sombra do meu perfil comportamental, que todo perfil comportamental tem luz e sombra. Então, essa pessoa tem altíssima dominância e não gostava ali da sombra do perfil comportamental dela. E eu olhei para ela e falei assim, olha só, a sombra, na mão certa, com bastante inteligência emocional, pode se tornar luz. Aí ela, como assim? Eu falei, vamos lá, vamos olhar. A sombra da dominância é a irritabilidade, a intolerância. Então, se eu conhecer profundamente a mim mesmo, ou seja, autoconhecimento, e se eu tenho clareza desse indicador sobre a minha tendência de comportamento natural, o que eu posso fazer aqui nesse momento para gerenciar essa intolerância, para gerenciar essa irritabilidade?
E quanto mais eu me conhecer, eu posso agora olhar para essa sombra que é intolerância, irritabilidade e escolher fazer dessa sombra algo positivo para mim. Tem momento na vida que você vai precisar usar a sombra do seu perfil comportamental e tá tudo bem. E tá tudo certo. As pessoas, elas não entendem que... Tá, vou contar para você uma metáfora e que me ajuda todos os dias a me apaixonar cada vez mais por pessoas. Minhas amigas brincam comigo que eu vejo os relatórios e os gráficos, né? Quando eu olho para uma pessoa, eu não vejo só o rosto, né? Eu vejo os gráficos e os relatórios. Mas vamos lá, deixa eu te contar essa metáfora. Eu gosto de pensar o seguinte, que Deus, quando me tecia, eu vou falar de mim, tá? Deus, quando me tecia no ventre da minha mãe, ele já sabia tudo o que ia acontecer ao longo dos meus dias. Ele já sabia tudo o que ia acontecer comigo, tudo o que eu faria, o que eu alcançaria, já tinha um propósito. Eu tenho clareza, tenho certeza de que eu nasci com um propósito. Então, Deus, quando me tecia no ventre da minha mãe, ele já sabia exatamente o que ia acontecer. E já sabendo exatamente o que ia acontecer, ele foi lá e escolheu o perfil comportamental bem certinho para colocar dentro de mim, de forma genética, para que eu, de forma leve, fluida e fácil, usufruísse desse perfil comportamental ao longo da minha existência, ao longo da minha vida. Então, quando eu tive clareza dessa metáfora, e quando eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a observar que não existe perfil bom, perfil ruim, existe o perfil dentro do propósito de cada indivíduo. Então, vamos falar de Bíblia. Você vai lá na Bíblia, Pedro. Caramba, né? Quantas pregações tem disponíveis aí, mundo afora, falando só do comportamento de Pedro, só de tudo que Pedro, né, deixou relatado na vivência dele ali, enquanto discípulo de Jesus. Caramba, quando você olha para o comportamento de Pedro, Pedro era um baita de um dominante. E ali na Bíblia a gente vê registros da luz do perfil comportamental de dominância de Pedro, e a gente também vê registros da sombra do perfil comportamental de Pedro. A irritabilidade de Pedro, né, aquela propulsão de agir enraivecido, né, aquele movimento todo, também está lá registrado. Então, eu acredito de verdade que todos nós nascemos com propósito e o perfil comportamental que está dentro de nós é o perfil comportamental assertivo, o perfil comportamental perfeito para alcançarmos esse propósito. Significa que eu não vou mudar? Claro que não. Eu posso mudar, eu posso manejar, eu posso gerar resultados completamente diferentes, eu posso gerenciar o meu comportamento, claro que sim. E aqui entra a inteligência emocional. Então, todas as vezes que eu atendo alguém, eu digo para essa pessoa, ei, não para por aqui. Aqui começou a sua jornada de autoconhecimento, conhecer quem é você. Quando eu gero um relatório acerca de um indivíduo, eu tenho ali 82 indicadores de temperamento e comportamento de uma pessoa. Olha que interessante. Então, essa pessoa, ela se conhece profundamente com esse relatório, com essa devolutiva. Ela se conhece profundamente, ela começa a entender por que existem algumas situações que acontecem com ela de forma repetida. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que começou a jornada dela comigo de autoconhecimento há muitos anos e começou fazendo o perfil comportamental dela. E ela tem estabilidade. Então, o perfil comportamental da estabilidade é o perfil comportamental acolhedor, paciente, bom ouvinte, foco em planejamento. Eles são ótimos em ouvir. Eles falam pouco, mas quando falam, falam de forma assertiva. E essa cliente, ela conheceu o perfil comportamental dela ali. E assim que eu terminei de fazer a análise do perfil dela, e terminei de conversar com ela, de contar para ela, né, sobre o perfil comportamental dela, ela olhou para mim e falou assim, você sabe que eu fui criada por uma mãe viúva, que ficou viúva muito cedo, e a minha mãe, eu imagino que ela tenha alta dominância. E eu ouvi da minha mãe a vida inteira, você é lenta, come logo, vai rápido, não é possível que seja tão lenta, você é uma tartaruga. E eu ouvi isso da minha mãe a vida inteira. E eu tenho hoje muita resistência no meu relacionamento com a minha mãe porque eu nunca me senti amada por ela, por conta disso. E hoje eu vejo que é só diferença de perfil comportamental. Então, esse foi um case que me impactou muito, esse foi um case que mexeu muito comigo, porque eu tive clareza naquele momento de que muitas famílias estão sendo destruídas muito cedo por conta da ausência do conhecimento, da ausência desse conteúdo.
Meu povo padece, perece por falta de conhecimento. Então, caramba, é tão simples, é um conteúdo tão simples, é um conteúdo tão importante. A gente precisa conhecer disso para lidar com o marido, para lidar com o filho, para lidar com as pessoas com as quais a gente trabalha, para lidar com as pessoas de modo geral. Então, quando você começa a aprender de perfil comportamental, é caminho sem volta. Com certeza é caminho sem volta. E ainda falando sobre isso, eu não termino nunca de responder essa pergunta, né? E ainda falando sobre isso, existe algo chamado gatilho de ofensa. E o gatilho de ofensa acontece muitas vezes, é claro, né, por falta de inteligência emocional. E o gatilho de ofensa ele acontece quando nós nos sentimos ofendidos diante de uma situação. Com razão ou não, é o sentimento de se sentir ofendido. E tem muitos livros já falando sobre isso, né? É o sentimento de se sentir ofendido diante de alguma determinada situação. O principal gatilho de ofensa, por exemplo, dos dominantes, é alguém mandar um dominante. O dominante ele não gosta de ser mandado. Ele para respeitar uma ordem de alguém, ele precisa respeitar essa pessoa, ele precisa minimamente admirar essa pessoa. Então, os dominantes eles não gostam muito de receberem comandos de outras pessoas. Muitas vezes, quando eles recebem uma fala mais dura, mais agressiva, um comando mais específico, eles se sentem ofendidos. Eles se sentem, é ativado esse gatilho de ofensa. Um gatilho de ofensa para o influente é não prestar atenção nesse influente. Então, o influente é um perfil comportamental otimista, persuasivo, foca em pessoas, carismático. Então, quando ele não está sendo visto, quando ele não está sendo validado, valorizado, ele se sente ofendido, ele se sente não amado, não reconhecido. O gatilho de ofensa do estável é você pressionar esse estável, acelerar o estável. O estável ele tem um ritmo muito peculiar para fazer as coisas. O estável ele tem um ritmo muito particular para fazer as coisas. E por que os estáveis eles têm um ritmo um pouquinho mais calmo do que os demais perfis comportamentais? Por conta de uma característica natural da estabilidade que é a didática. Eles são muito didáticos. E por conta de serem didáticos e também a questão do planejamento, eles começam as coisas com início, com meio e com fim. Então, essa didática, muitas vezes precisa acontecer primeiro na cabeça dele para depois ele externar isso em voz e em fala. Então, sim, pode acontecer desse indivíduo com estabilidade ter um timing diferente, ter um tempinho diferente para executar as coisas, ser mesmo um pouquinho mais devagar para executar as coisas. E aí, o gatilho de ofensa principal dele é ser chamado de lento. É ser chamado, ser devagar, você é lento. O gatilho principal de ofensa aqui da conformidade é o erro. Ser acusado de algum erro, né? Ser notificado de algum erro, ter errado de alguma maneira e esse erro aparecer ali, esse erro ser mostrado de alguma forma. Então, também aqui é um baita do gatilho de ofensa. E todos os perfis comportamentais, eles têm ali os seus gatilhos de ofensa. Eles têm ali as suas questões e nós precisamos olhar para tudo isso, porque você não faz ideia a quantidade de pessoas que eu atendo que estão se separando, estão se divorciando, estão machucando seus filhos, machucando seus amigos, porque não entendem de perfil comportamental. Não entendem de perfil comportamental. É importante a gente olhar para os diferentes comportamentos, olhar para as diferentes formas de expressão de cada comportamento e partir do pressuposto, aí eu volto para o que eu estava falando no início, que aquela pessoa ela carrega algo muito precioso que foi posto nela por Deus, e aí a minha fé, o que eu acredito, foi posto nela por Deus, para que ela tenha a realização do propósito do jeitinho que foi planejado, o plano original de Deus na vida dessa pessoa. Então, eu gosto de pensar isso, me faz bem pensar nisso, me faz muito bem fazer essa analogia, essa associação, e eu espero de verdade que o nosso público aí que está assistindo tenha recebido esse conteúdo e use esse conteúdo para se inspirar e para aprender mais sobre isso o tempo todo. Uma outra pergunta que me fazem muito e que eu acho importante a gente falar aqui a respeito é o seguinte: só existem características no alto perfil comportamental? Não. A gente também observa características no baixo
perfil comportamental. Então, por exemplo, eu falo muito das características mais altas, que são as características fáceis de serem observadas, mas muitas vezes um perfil muito baixo, extremo, ele é muito fácil de ser observado. As pessoas brincam comigo, eu sou um dominante puro, eu sou 80, minha dominância de 1 a 100 é 87, eu sou um dominante puro. E as pessoas ficam assim, mas você brinca tanto lá no teu Instagram, você está lá rindo, brincando, você brinca tanto e tal. Como é que você não tem influência? Na verdade, não é o perfil alto que aparece aqui. Essa brincadeira, essa informalidade, vem da minha baixíssima conformidade. Aí só para todo mundo entender, que fica bem certinho, eu vou falar as características dos baixos, tá? O baixo dominante, ele é mais moderado, ele é diplomático, mais modesto, mais cooperativo. O baixo influente, ele é mais reservado, ele é mais sério, ele é reflexivo, mais concentrado. O baixo estável, ele é mais acelerado, multitarefa, dinâmico, foco na execução. E o baixo, conforme ele é informal, ele é aventureiro, ele é flexível, ele é mais ousado. Então, a minha baixíssima conformidade, você vê, de 1 a 100, eu tenho 19 pontos de conformidade. Então, é muito baixinha. A minha baixíssima conformidade é que traz esse comportamento mais informal, esse comportamento mais aventureiro, mais livre, e às vezes acaba mascarando mesmo ali a influência. Por isso que é tão importante fazer análise com relatório. É importante a gente olhar para as pessoas e não julgar. Eu acho que você é isso, eu acho que você é aquilo, acho que... Isso não funciona, não dá certo, porque muitas vezes eu posso estar diante da dor da pessoa e não do perfil comportamental da pessoa. Isso acontece todos os dias. Recebo todos os dias pessoas, por exemplo, com alta influência, que são perfis de sorriso, de fala, de troca, de interação, e que são fechadas, que são sisudas, que não se comunicam, que não sorriem. E aí, quando você olha o relatório, caramba, eu achava que estava diante de um perfil, mas na verdade, eu estou diante de um influente machucado, que foi punido no passado de alguma forma, que foi machucado no passado de alguma forma. E aí apresenta essa comunicação. É a comunicação defensiva. Eu vou falar mais sobre isso. Muitas vezes a criança com influência, especialmente dependendo do tipo de criação que essa criança teve, a criança com influência, ela foi muito pressionada a não falar. Para de falar, para de gritar, para de... Não, fala mais do que o homem da sacola. Tem uma cliente minha que trouxe esse negócio do homem da sacola, eu fico usando agora. Fala mais do que o homem da sacola. Então, essa criança, ela vai ouvindo o tempo todo na infância dela que ela fala demais, que ela fala muito, e ela acaba se fechando. Quantas crianças no passado foram na escola, receberam na escola ali um tratamento? Eu mesma passei algumas situações muito desafiadoras na época da escola, né? No período escolar. E quantas crianças ali no período escolar passaram por situações muito desafiadoras e acabam se calando, acabam meio que escondendo essa alegria. E há pouco tempo eu atendi uma cliente com uma altíssima influência, mas não era perceptível. Não era perceptível. Então eu peguei o relatório dela e falei, caramba, eu tô com uma influente super alto. Você vê, de 1 a 100, 92 pontos de influência, super alto. Ela pode estar diante de uma pessoa super colorida, animada, falante. Não, e a menina fechada, a menina reservada. E quando eu fui fazer a devolutiva dela, compartilhando com ela algumas informações, ela me trouxe uma frase, uma fala, né, uma situação que eu entendi tudo. Eu estava diante da dor dela. Ela me disse, olha, meu pai faleceu, eu era muito pequena, e eu sinto que a minha alegria foi enterrada com ele. E é como se eu não tivesse mais autorização de ser alegre e feliz depois que ele se foi. E aquilo ficou na minha cabeça. Então, muitas vezes, a gente pode estar diante de uma pessoa que é a dor da pessoa e não o comportamento. A beleza disso é que os seres humanos, eles são muito plurais, eles são muito, muito diferentes. E é lindo de perceber como existem milhões de combinações possíveis. E depois da devolutiva, essa moça que teve essa tomada de consciência se tornou uma pessoa completamente diferente, alegre, feliz, rindo de coisas, vivenciando algo completamente novo na jornada dela. E esse é o grande poder de conhecer a si mesmo, esse é o grande poder de saber quem você